Salve, salve comunicadores, eu sou o Cauã, primeiro semestre de Publicidade e Propaganda aqui na Unisvi. E hoje para apresentar esse podcast estão comigo os meus colegas. Opa, aqui é o Aderson, atualmente no segundo semestre de Jornalismo. E como já foi falado, não estou sozinho nessa mesa, tem mais gente aqui. Eu sou Inácio, estudante de Jornalismo pela Unisvi, também estou no segundo semestre. E para completar o time está o meu colega Adiel. E aí, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Adiel. Sou estudante de jornalismo no primeiro semestre aqui da Unisvi e é um prazer imenso estar aqui para falar de um assunto muito importante, não é, Cauã? O nosso assunto de hoje, sobre os impactos das tecnologias da comunicação nas relações interpessoais, mais especificamente relações interpessoais no ambiente de trabalho, na área digital, está aqui conosco o nosso queridíssimo convidado. Boa noite, o meu nome é Veronil da Rosa Marques, sou enfermeiro. Me formei em 2015, sou pós-graduado em UTI Cardio e Hemodinâmica e Nefrologia também. Atualmente estou fazendo gestão. Trabalho no HCI em torno de 19 anos, tenho 46 anos, casado, 3 filhos. Ok, sim. Porém, para falar de um tema tão abrangente, que também foca bastante na comunicação, eu acho que seria interessante a gente trazer um convidado que a gente também conseguiu de fora, mais focado nessa área. Enfim, para apresentar o nosso convidado, vou pedir licença aqui para uma colinha. Carlos Alberto Toiler, diretor comercial da Band RS, com passagens pela RBS, SBT, Record, enfim, uma pessoa experiente para falar do assunto. Me vem em mente dois conceitos que são muito atuais. Um é da modernidade líquida, do Zygmunt Bauman, que fala das relações mais fluídas, né, modernidade líquida, mais fluídas, mais fugáveis, mais etéreas, né? Então, hoje em dia, principalmente com a chegada da tecnologia, essa modernidade líquida, ela traz as relações dos ambientes de trabalho, mesmo na relação interpessoal, as coisas muito fugazes, muito etéreas, assim, né? A tecnologia, ao mesmo tempo que ela aproxima, ela deixa tudo a um passo de se concretizar e a um passo, daqui a pouco, de não ir lá e resolver. Então, acho que a gente tem que estar atento a isso. E também um outro conceito que é muito moderno, já tem um pouco mais de tempo, que é o do ócio criativo, do Domênico de Masi, que eu acho que, assim, eu acredito, né, muito nisso. Os momentos de ócio, os momentos de descanso, eles também são momentos em que a mente descansa e acaba fluindo pelos raciocínios e tal, e a gente acaba desenvolvendo ideias e criatividade, né, que é o famoso brainstorming, né, que nada mais é do que uma tempestade de ideias. Então, fechando os conceitos aqui, eu acho que a chegada da tecnologia, ela ajudou, mas assim, ao mesmo tempo a gente corre o risco de, com tantas possibilidades, não se concretizar os avanços, né? Então, já dizia o Steve Jobs aí, foco é dizer não. Eu acho que tem aí um grande caminho do meio, como eu falei no vídeo anterior, a saber explorar o excesso de oferta que a tecnologia nos trouxe, com os projetos e avanço do que a gente realmente quer, né? Que acaba sendo quase que um planejamento de fluxo de trabalho. Acho que a gente tem que estar bem atento para isso. Espero ter podido contribuir com a reflexão de vocês. Um grande abraço e boa aula aí. O nosso grupo agradece a participação do Carlos, ele deu uma grande contribuição para a gente. E, usando de gancho a fala dele, eu já trago 2 exemplos que aconteceram comigo particularmente. Ele fala de brainstorming, né? Semana passada eu estava com Covid, passei a semana inteira em isolamento e nessa semana eu fiquei em casa sem trabalhar. E na semana retrasada eu já tinha uma matéria para me fazer aqui na própria Unisvi mesmo. E ela já estava atrasada uns dias. E hoje, segunda-feira, no momento que a gente está gravando, eu terminei ela em questão de 1 hora, 2. Então, aquele tempo que eu fiquei em casa, dando uma descansada, mais parecida na cabeça, me ajudou demais. E também ele cita esse fluxo de informações gigantesco que a gente tem no dia a dia, né? Um exemplo que eu posso dar, que já foi comentado em sala de aula, inclusive, foi que se a gente para no final do dia para tentar lembrar alguma coisa que a gente viu no celular, nas redes sociais, a gente não consegue, porque a gente não absorve praticamente nada. A informação vem e vai de uma maneira muito rápida. Pois é, e eu acho bem interessante, como ele falou, que a informação vai e vem de uma maneira muito rápida e que a gente precisa ter um descanso do trabalho, porque, em teoria, então, não seria para a gente estar usando tanto o celular fora do trabalho, porque o trabalho
em uma empresa muito grande, e nessa empresa eu recebo recados, assim como eu sei que o convidado também recebe muitos recados fora da empresa, provavelmente. Com certeza. Tem vários grupos na minha empresa e aí eu cuido de um grupo que eu presto assistência também, muitas vezes fora do horário, e eu tenho que cuidar para isso aí não atrapalhar a convivência com a família, convivência com a minha esposa, com meus filhos, com o que eu tenho que fazer, porque eu tenho que separar às vezes as coisas mais importantes, né? E muitas vezes responder dali umas horas depois, mas eu procuro sempre responder para não deixar o paciente, o cliente, sem aquela informação. E depende do tipo de pergunta que ele me faz, eu seleciono se é urgente ou não urgente. Se é urgente, eu respondo logo, peço uma licencinha e respondo. Isso tudo, às vezes, fora do horário de trabalho. Mas eu estou conseguindo conciliar isso aí, e acredito que isso varia de pessoa para pessoa. Se tu gosta do que faz, isso é prazeroso para ti. Para mim, muitas das vezes, na maioria das vezes, não interfere. Às vezes eu separo, mas às vezes não interfere porque eu vejo o lado humano e que ele está precisando naquele momento de mim mesmo. Em um mundo tão conectado, a importância às vezes de estar desconectado um pouco é importante, e até para nós mesmos ter um descanso para a gente, tanto para a área criativa a gente precisa muito de um descanso, estar 100% conectado não faz bem. Inclusive é um tema que a gente falou muito no nossos primeiros dias de aula, no nosso primeiro trabalho, a gente comentou muito sobre isso, da saúde mental de quem acaba consumindo muito rede social, como afeta na parte criativa. E é interessante que foi citado do descanso, foi citado, como foi falado, do pensamento líquido, né, que as coisas vão muito rápido, e também foi citado pelo convidado que isso pode acabar afetando em casa também. Mas eu acho que principalmente para saber conseguir discernir o que é e o que não é urgente, é muito importante ter uma boa relação com o pessoal que é da empresa, com o pessoal que é do hospital, no caso. Qual é a importância que o senhor vê numa boa relação no ambiente do trabalho, pensando assim? Eu acho que a comunicação é uma das partes mais importantes que eu percebo e vejo, porque tu precisa se comunicar. Você precisa se comunicar para te passar o teu conhecimento, o teu saber, e para ti, quando tu pede algo para fazer diferente, tu precisa se comunicar com a comunicação bem clara, né? Para os teus subordinados fazerem de maneira correta, certa, né? E tu incentiva sempre eles a gostar do que fazem, que é muito importante, né? Se tu gostar do que faz, vai sair melhor. A importância de uma boa comunicação e também da pessoa gostar do que faz. Mas, enfim, eu fico me questionando às vezes qual que é o caminho ideal para o bom convívio. E gostaria de saber do senhor qual o seu pensamento acerca desse assunto. Para você, o que é o caminho? Qual o caminho para um bom convívio? Bom, o caminho para um bom convívio, eu vejo assim, eu como tenho os meus subordinados, além da comunicação, deve haver o respeito, né, entre ambos, entre chefia, né, e quem é chefiado. Tu tem que valorizar o profissional como ser humano, né, que ele é, de certa forma se preocupar com ele também. Muitas das vezes tu chama atenção, tu exige, mas também tu retribui, né, com elogios, reconhecendo o trabalho e o serviço que o colaborador presta, porque nós da área da saúde trabalhamos com vidas e o erro pode ser fatal. Então a pessoa tem que estar
de bem, né? De bem. Muitas vezes tu tem que compreender a situação. Agora mesmo, semana passada, uma colega disse assim para mim: olha, eu tô com meu filhinho na creche, tá doente. O que eu faço? Eu digo assim, fazia uma hora que ela estava trabalhando, você pode ir lá, pegar o teu filhinho, levar para casa e cuidar dele. Não, mas e vocês aqui? Não, a gente se vira, a gente trabalha. O teu filho é mais importante agora. Cuida da saúde dele e amanhã tu me liga se ele melhorou ou não, se você tem condições de vir a trabalhar. Então, eu acho que essa preocupação também com o colega, isso só agrega, né? Isso só fortifica aquele laço de trabalho, aquela harmonia e aquele respeito. Eu acho que isso é muito importante. Há pouco tempo atrás, a gente teve a pandemia. E o senhor que trabalha na área de saúde viveu isso como poucos, né? Eu queria saber como que era a comunicação, como era o convívio nessa época, nesse ambiente tão hostil, e se a pandemia deixou alguma herança, entre aspas, se a pandemia mudou algo dentro do ambiente de trabalho. Bom, a pandemia assustou todo mundo, né? Assustou as pessoas tinham medo de sair de casa, tinham medo de se relacionar. A gente da área da saúde, a gente não tinha opção. Nós tínhamos que ir para o lugar de trabalho. Ao qual a gente via outras empresas que ficavam em casa, trabalhavam de casa, né? E aí tinha essa opção. Nós não tinha muito isso. Nós tínhamos que ir para trabalhar, correndo riscos, enfrentar, né, o problema, sabendo, né, que nós cuidávamos de pessoas que estavam contraídas, que estavam contaminadas pelo Covid, pelo vírus. E nós não tínhamos para onde fugir, né? Nós fazíamos nossa oração e ia trabalhar, porque deixava os nossos familiares, muitas das vezes não sabia se voltava, né? Mas o amor à profissão, a escolha pela profissão que nós escolhemos, falava mais alto, e o amor ao próximo também. É o que eu sempre digo lá onde eu trabalho. Eu disse assim: eu trabalho nessa área, eu optei por essa área, eu escolhi essa área, não pensando só no dinheiro. O enfermeiro não vai ficar rico, nunca ele vai ficar. Ele vai ter uma vida boa, mas eu escolhi por amor ao próximo, porque eu gosto de cuidar do meu próximo. E aí, enfrentando bactéria, vírus ou o que for, a gente tem que encarar, né? Tem que enfrentar. Se morrer na profissão, faz parte, né? Mas a gente via, né, as pessoas desesperadas e nós entrava, aí além de tu prestar o serviço de enfermagem, os cuidados, medicar, tu prestava aquele apoio psicológico também, tanto para o paciente quanto para os familiares que estavam desesperados. E a gente via muitos familiares perdendo os seus entes, até... Eu acho que eu posso citar a professora Enívia, né? Enívia aqui da UNIG, uma professora muito querida, que eu gostava muito, me ajudou muito durante a graduação. O TCC, ela me ajudou, depois na pós também me ajudou. Eu conhecia o Paulo, o esposo dela, e infelizmente os dois foram levados, digamos assim, pelo Covid, né? Contraíram o Covid e não conseguiram sair. A gente até dizia lá, entre os colegas, parece que o Covid escolhe as pessoas para levar, né? Parece que ele escolhe. Mas eu digo o seguinte: eu vejo que durante o Covid, as famílias se uniram mais, né? Aquele amor parece que brotou, né? Voltou, o cuidado ao próximo, né? Parece que voltou. E claro que a gente vê também que a comunicação, a internet, esses meios de comunicação também avançaram, né? Também avançaram. Mas nós tivemos que estar ali,
não podemos ficar em casa, não tinha aquele lema, fique em casa, né, no trabalho. Nós tinha que ir, fazia muitas das vezes 12 horas de trabalho. Só um adendo. Teve algum setor do hospital que acabou trabalhando por home office? Ou todos acabaram retornando? Eu acredito que 80% do hospital ele voltou a trabalhar. Mas o que mais foi a área mesmo da enfermagem. A parte de escritórios, as relações pessoais, eles conseguiram ficar mais em casa, né? Mas a enfermagem, a parte médica, nós tivemos que estar lá. E como era a relação do pessoal que estava trabalhando em casa com quem estava presencial ali, tendo que tancar todo aquele envolvimento da pandemia? Bom, nós tivemos colegas, principalmente mães que tinham filhos pequenos que tiveram que ficar em casa, um e outro, né? Grávidas também, descobriram que está grávida, fica em casa. A gente, digamos assim, naquele momento, a gente se abraçou, né? Todo mundo. Uma coisa inacreditável que a gente fala de amor sem olhar raça, cor, né? Se rico ou pobre. Naquele momento a gente conseguiu ver isso muitas vezes, que tu não interessava se era pobre ou rico, se era preto ou branco, as pessoas se uniram. Hoje a gente já vê se separando de novo, né? Mas na hora do momento da aflição, tu esquece disso e tu o amor, a caridade fala mais alto e aí somos todos iguais. Né? Tá, mas e agora pegando a questão das gerações, como é que você vê o convívio entre pessoas de diferentes gerações? Porque na área que você trabalha, tem pessoas mais velhas, mais experientes no trabalho e automaticamente também vem chegando pessoas novas nessa área. Como é que é essa relação? Bom, em relação a essa pergunta, a gente vê sim diferença entre o novo, que começa o mais jovem, e o mais antigo, digamos assim, que está na empresa. Mas cabe ao líder, ao gestor, ao chefe que está ali no momento, saber conduzir bem essa situação. Nós sabemos que o mais jovem, ele chega com energia, né? Ele tem mais força física, mais energia, ideias novas. Isso é muito bom. E nós temos que saber aproveitar, extrair dele toda essa energia, essa ideia nova, essa vontade de trabalhar, esse descobrir de algo novo. O mais antigo, digamos assim, aquele que está mais tempo na empresa, muitas das vezes ele se incomoda às vezes com o mais novo, porque o mais novo faz ele sair, digamos, daquela zona de conforto, de certa forma, muitas das vezes, né? Porque o mais novo, e aí ele vê o mais novo correndo, interessado, e aí ele vai ter que correr também, ele vai ter que se interessar para não ficar para trás. E aí nós temos que saber lidar com isso, porque aí entra a relação interpessoal também, ali dentro do soturno do trabalho, e tu explicar para eles que tu precisa da pessoa mais experiente, mas tu precisa também de uma pessoa mais jovem, porque daqui a pouco aquela pessoa experiente não vai estar mais ali, aquela pessoa mais jovem vai estar ocupando o lugar dele. E é o que eu sempre digo para todos eles, assim, eu digo, passem as informações para ele, que daqui a pouquinho ele está ajudando vocês, vão ser todos colegas.
eu procuro gerenciar esse conflito para não haver esse conflito. Eu procuro intermediar entre o mais jovem e o mais velho na empresa, né, para que o setor seja um setor pacífico e que o setor venha a ganhar com isso, né? O trabalho venha a ganhar com isso. Então, geralmente, eu procuro intermediar entre eles, trabalhar. Eu sou aquele cara que eu escuto bastante e falo pouco. Porque tu escuta muito eles falar, mas tu fala quando tem que falar. Tu fala as coisas certas na hora certa, porque tu é o líder ali, eles estão te observando sempre, né? As tuas atitudes, o teu dizer, o teu fazer, tudo. Então, eu procuro conversar com eles e passar sem gerar conflito entre eles, entre o mais novo e o mais antigo. Eu acho muito importante esses dois, digamos, essa separação, essa distância entre eles. Mas se tu saber trabalhar bem isso, o trabalho é bom, o conflito é pouco, é mínimo, né? E aí quando tu tem que agir, tu age, né? Vendo nesse ponto, a geração, digamos assim, que seria a nossa, ela vem vindo realmente com muita energia e tudo mais, e a gente encontra as pessoas experientes. Mas essa nossa geração que acabou sendo criada de uma forma bem diferente, com mais recursos tecnológicos, como celulares, a gente é uma geração que acabou pegando conteúdos mais rápidos também. Como o senhor acha que isso acaba afetando no âmbito de trabalho? Porque a nossa geração, ela, por pegar conteúdos mais rápidos, ela precisa, às vezes, de algo mais dinâmico, de algo mais acelerado. Às vezes ela vem num ritmo bem rápido, digamos assim. Sim, a gente consegue perceber isso. Como você falaste bem, essa geração ela é muito rápida, ela pega muito fácil as coisas e às vezes eu acho ela muito afoita, né? Demais, digamos, muito afobada, que às vezes tu não pode acelerar o processo. Tem os seus passos para te dar, né? Tu não pode, como a gente tem um ditado que a gente diz, tu não pode botar a carroça na frente dos bois, né? Tem que ser o boizinho lá para puxar a carroça. Eu vejo o pessoal mais antigo, na maioria das vezes, mais centrado, né? Mais comprometido e mais centrado com o trabalho e com aquilo que eles estão fazendo. A geração nova vem vindo, eles mexem melhor com a parte da informática, eles estão na frente dos mais antigos. Então, que o mais antigo, que se não se atualizar, fica para trás, né? Fica para trás. Mas eu vejo a nova geração aí com força, vindo com aquela força, mas aí que eu chego junto e digo, pessoal, vamos com calma, vamos um passinho de cada vez, que às vezes a coisa não é um atropelo, tu não pode atropelar, tu tem que ser por passo, aprender por passo, lidar por passo, senão a gente faz a coisa errada. Mas eu gosto muito dessa nova geração aí, que é um pessoal aí, uma gurizada aí muito boa de trabalhar com eles. O senhor tem algum exemplo de uma relação que o senhor teve que conversar com os dois para se reconciliar, algum conflito interno que o senhor já teve que resolver? Que o senhor viu que foi um embate entre gerações, claro, sem citar nomes. Sim. Porque, que nem eu falei antes, eu olho bastante, eu observo muito, e aí eu ouço bastante e falo quando tem que falar. A gente vê os jovens, eles te escutam, eles escutam o mais experiente, só que ele quer fazer logo, sabe? Ele quer fazer, mas às vezes ainda não é o momento. E às vezes há aquele conflito em uma pessoa de mais idade, que ele diz assim, no meu tempo era assim, hoje é desse jeito. Ele guarda aquelas coisas que ele aprendeu um tempo atrás, sabe? E aquilo é primordial para ele. Mas ele tem que se atualizar também.
as coisas mudam, né? As coisas mudam. E o novo, a nova geração já vem com essa mudança, né? E aí dá aquele conflito, muitas das vezes. Não, tu não sabe fazer. Não, não é assim. No meu tempo era assim. Daí eu deixo. Eu deixo quando a coisa está fervendo, daí eu chamo os dois. Digo, gente, assim, ó. Tu não está errado e tu também não. Vamos chegar no meio termo aí, né? Vocês são colegas, vocês vão trabalhar junto, vocês precisam trabalhar junto, vocês precisam desse emprego, vocês escolheram essa profissão, né? E vão ter que trabalhar junto. Se vocês gostam ou não gostam, tem que trabalhar. Vocês são colegas aqui. Aí fora, se vocês não se dão bem, se vocês não se entendem, não é problema meu, mas aqui dentro, enquanto vocês estiverem 6 ou 12 horas ou 8 horas aqui, eu quero ver vocês trabalhando junto. E eu coloco eles muitas vezes trabalhar junto e fico de olho. Porque essa relação interpessoal, essa relação deles tem que ser boa, tem que ser harmônica. Dali a pouquinho eles já estão de bem de novo. Já estão sorrindo, já estão fazendo um intervalo junto. É só aquele, digamos, que se acende aquele fogo rápido, dá aquela esquentada. Daí eu entro como intermediário no meio, né? Espero um pouco, aquecer um pouco para ver o que... E muitas das vezes um me fala, fulano fez isso, eu não tomo uma posição. Eu escuto o outro lado primeiro. Então, eu escuto os dois lados. E aí eu chamo, a gente conversa e chega num mínimo múltiplo comum ali, né? Chega numa decisão sempre de paz, sempre pacífico, né? Para que eles se entendam e que trabalhem juntos. Eu passei por isso, eu senti isso na pele. Eu já contei essa história no início do ano, no momento que eu entrei no GI, porque foi um momento que eu fez eu ter certeza assim, que eu deveria cursar jornalismo. Eu trabalhava em um supermercado onde eu tinha contato com milhares de pessoas, assim, povão mesmo. Sempre aquele trabalho dinâmico, assim, a gente não parava em lugar nenhum. E meses depois apareceu uma proposta de trabalho para mim, financeiramente melhor, com horários de trabalho melhor. E eu aceitei e fui. E era um trabalho de escritório, sabe? E foi, assim, totalmente o oposto do que eu estava acostumado. Eu ficava a maioria do tempo na frente do computador, sozinho, assim, sem contato com ninguém, sabe? E, tipo, eu percebi que aquilo não era para mim, sabe? Eu ficava louco. E, como o senhor falou, na minha empresa faltou muito jogo de cintura entre eu e o meu colega, que nós tivemos problemas, e o nosso supervisor. No momento que eu entrei naquela empresa, minha empresa de poucos funcionários, 5, 6, ele falou, o fulano, ele não é fácil de lidar. Eu já tive outras pessoas que passaram por aqui e tiveram problemas com ele. Então, no momento que acontecer alguma coisa, se acontecer alguma coisa, você me fala e a gente dá um jeito. E aconteceu várias coisas e, infelizmente, eu pedi para sair um tempo depois, sabe? Porque se tornou insuportável a situação. Então, eu vejo que esse papel que o senhor fez com os seus 2 funcionários, não sei como é que é, faltou na minha vez, entendeu? Então, eu acho isso super importante. E saber mediar a situação, saber ter jogo de cintura, saber identificar quem está certo e quem está errado e como contornar a situação, né? Sim, a gente muitas das vezes... a gente tem 3 turnos de trabalho lá. Manhã, das 6 ao meio-dia, do meio-dia às 17 e das 16 às 22. Cada turno tem um enfermeiro diferente. E cada enfermeiro tem um modo de trabalhar, um jeito de trabalhar, né? Mas o objetivo é o mesmo. Para mim, não tem equipe. Da tarde é melhor que a de manhã é melhor que a da noite. A gente escuta muito isso. Não, mas o turno da tarde é melhor que o turno da noite. Não, o turno da... Quase rivalidade. E eu digo assim, para mim não existe turno melhor. Eu trabalho com qualquer turno, tanto da manhã, como tarde, como da noite. E eles sabem disso. E
eu sou bastante exigente, né? Eu sou bastante exigente, trabalho bastante e muitas das vezes é aquele ditado, conforme o líder é, conforme o gestor é, a tua equipe é também, ela vai ser. E como tu conheces os teus subordinados, tua equipe eles também te conhece, né? Tu que vai moldar eles conforme tu quer, né? Eu falo assim, não que eu sou um carrasco, que eu sou um chefe autoritário, não. Eu sou um chefe, digamos assim, eu escuto bastante eles, eu não sou o dono da verdade, né? Eles, o que acha, Veronese? Isso, eu dou a escutada, eu digo, bom, eu acho que sim, eu acho que dá para nós fazer assim. Eu não sou o dono da verdade, como eu disse. Eu sou aberto a informações, a ideias novas, tudo para o bem do setor, porque eu não sou o dono da verdade. Quando eu tenho um dizer, se tu é bom no que tu faz, tu não precisa ter medo de perder o teu cargo ou o teu emprego. Aí muitas das vezes as pessoas se asseguram em um concurso público, né? Que lá eles estão assegurados no concurso público, não vão sair e lá não. Eu digo assim, você é quem faz o teu nome e quem assegura o teu emprego onde tu está. Tu trabalhando certo, tu trabalhando com dedicação, empenho, né? Tu vai ficar ali. Tu acha que uma empresa vai largar você? Se você trabalha muito bem, se você é um cara dedicado, se você é um cara que se empenha, que você, de certa forma, gera lucro para a empresa. Não. E ainda mais você trabalhando onde você gosta, fazendo o que você gosta. Então, a coisa só anda bem. Então, voltando no conflito, para mim, como eu disse, não tem turno de trabalho, eu me dou com todo mundo. Claro que tu tem que separar as coisas às vezes, né? Tu separa as coisas, tu visa o cuidado, o bem-estar do paciente, mas também a empresa precisa lucrar para se manter, porque senão ela não consegue se manter, nenhuma instituição consegue se manter, né? Se tu não for um bom gestor, se tu não cuidar. Mas é isso aí, Luiz. Bom, e já chegando nas considerações finais, e acredito que ficou claro que uma boa relação, um bom convívio é primordial no ambiente de trabalho. E a gente quer agradecer a sua participação, muito obrigado por ter compartilhado as suas experiências conosco neste podcast. E fica o convite também para o pessoal de casa assistir a série de podcasts, que foi muito bem coordenado pelas professoras Nilce e pela Prof. Dani, a quem eu também quero agradecer pela oportunidade. Acredito que é isso, da minha parte, eu acredito que foi sensacional, utilizando bem o vocabulário que eu utilizo. Pois é, interessante notar que, basicamente, uma coisa muito importante que a gente conseguiu, acho que um dos pilares é o diálogo. Com certeza, um dos pilares acaba se tornando o diálogo. Eu fico muito feliz de ter conseguido conversar, conseguido aprender mais nesse dia de hoje. Eu também venho convidar vocês a verem os próximos episódios, que, assim como esse, vem ser de uma importância primordial. Não sei se alguém mais quer falar alguma coisa. Não, pessoal, por mim... Por mim também não, tá tudo tranquilo. Até que foi bacana o negócio. Tirando aquele teu sensacional lá, né? Pelo amor de Deus, cara. Pô, cara, o problema foi só o PT, tá? Que manda o negócio. Tá, então vem aqui.